Pessoal, vamos começar aqui, tá? Essa semana, para quem não estava, nós falamos de Terra Primitiva, Oparin Haldane, tá? Teve umas coisas que eu pulei, então eu vou passar uma recapitulação aqui para vocês, tá? Enfim, falando sobre Terra Primitiva, o que passa na cabeça de vocês? O que vocês lembram do que eu falei? Quero que o pessoal aí no chat aí, eu gosto do pessoal do chat, gosto do pessoal que fala aí no chat, interage comigo. O que vocês lembram? Terra Primitiva aí, que eu falei com vocês. Terra com condições mais extremas, perfeito. Vocês lembram o que que tinha na atmosfera? Pelo menos um ou dois elementos que tinham lá. Lembram? Dois, excelente. H2, excelente. Tínhamos hidrogênio, tá? Tínhamos amônia, tá? Vapor d'água e metano. Show de bola? Pessoal, sobre terra primitiva, e o bagulho, imagina que vocês estão na máquina do tempo, no bagulho, tá? Se vocês voltam para essa época aqui, tá? Da terra primitiva, e vocês saem da máquina do tempo, vocês iam morrer na hora, tá? Vocês não iam encontrar dinossauro, não iam encontrar planta, não iam encontrar nada, tá? Vocês morreriam em, sim, segundos, milissegundos, tá? Por quê? Você ia contra o inferno nessa época aqui, tá? Esse período da história aqui, tá? Da Terra Primitiva, a gente chama ele de. Deixa eu ver se é assim, eu não lembro se é assim, eu acho que é. É Eon Adeano, eu acho. Se eu não me engano, é isso, tá? Por que Eon Adeano? Esse Adeano aqui, ele vem de Hades, tá? Hades, o deus grego, o deus do submundo, tá? Do inferno. Então a Terra, naquela época, ela não era azul, tá? Não era azulzinha. Ela era vermelha e preta. Igual tá aqui, tá? Vermelha e preta. Tá? Ele tinha um oceano de magma derretido, tá? Era sinistro. Era vulcão explodindo pra todo lado. Era chuva de meteoro. O céu era tóxico, tá? Não tinha oxigênio, tá? Não tinha oxigênio. Tá aqui, ó. Não tinha oxigênio, não tinha O2, não tinha O3, não tinha nada. Não tinha oxigênio solto na atmosfera, né? Você respirar uma mistura de amônia, metano e vapor d'água, tá? Tá tudo aqui, ó. Metano, amônia e vapor d'água, pra você respirar. Tranquilo? E aí vem uma pergunta que o pessoal se confunde, tá? É como essa desgraça aqui, que era uma bola de fogo, maluco, de amônia, de metano, de tudo que era tóxico, virou esse bagulho bonitinho, verdezinho, azulzinho, que a gente vê hoje, tá? Como uma matéria morta, tá? Matéria morta. Isso aqui não era. Não tinha nada orgânico aqui, né? Como essa matéria morta virou floresta, virou bicho. E a gente, como isso aconteceu? Como isso ganhou vida? Tá? Pra vida surgir na Terra, deixa eu ver se o pessoal tá. Até o nome parece do mal. Inferno mesmo. Aí, ia arder um pouquinho, ia arder um pouquinho. Tá? Milhões de anos atrás, tá? O planeta ele teve que esfriar pra vida aparecer, tá? Ele deu uma esfriada, tá? Esse vapor d'água aqui, tá? Esse H2O, e isso aqui é um G, tá, gente? Aqui minha letra é feia. Isso aqui é um G, tá? Ou seja, em gasoso, o estado dele é gasoso. H2O, H2, gasoso, água gasosa, tá? O vapor d'água dessa atmosfera aqui, que era sufocante, ele começou a condensar, tá? Então ele começou a virar chuva, começou a chover, tá? Mas não foi uma chuvinha, pô, fim de tarde, chuvinha de verão, igual a Elis Regina, né? As águas de março fechando o verão. Não, não é isso, pô. Era uma chuva, maluco, que durou milhões de anos sem parar, pô. Tá entendendo isso? Uma chuva que durou milhões, tá? Milhões de anos. Milhões, tá? Não era pouquinho, não. Durou milhões de anos, rapaziada. A chuva, porra, demorou pra cacete pra passar, tá? E essa chuva, ela foi preenchendo as partes mais baixas. Isso aqui é a crosta terrestre, tá? Foi preenchendo as partes mais baixas da costa terrestre, tá? Preenchendo. Show de bola? E aí sim foi criando os primeiros oceanos, tá? Só que essa água, ela era quente, tá? Era quente, água quente. E ela era, pô, escura, tá ligado? Cor escura, não era água clarinha, azulzinha que a gente vê hoje, porque ela era cheia de elementos químicos, tá? Que esses elementos químicos, eles foram lavados, tá? Imagina que isso aqui é uma rocha e aqui tem uma praia, tá ligado? Esses elementos químicos, eles foram lavados dessa rocha e foram levados para a água, tá? E a atmosfera também, tinha elementos químicos da atmosfera que impregnaram na água também, tá? E é aqui que a história realmente começa, tá? As pessoas chamavam isso aqui, os cientistas chamavam isso aqui de sopa, tá? Sopa primordial. É o jeito que o pessoal chama. Show de bola?
Sopa primordial. Nome bonito, né? Primordial, sopa primordial, tá? Então, muitos anos depois disso, né? Muitos, muitos milhares de anos, em 1920, agora há pouco, tá? A gente teve. Não tinha supercomputador, tá? Não tinha microscópio eletrônico, não tinha nada disso, mas tinha um cara muito. Porra, um cara sinistro. Tinha um cara chamado Oparin e tinha outro também chamado Haldane, tá? Oparin, ele era da Rússia, tá? Pra quem quer anotar aí, escreve assim, ó. Oparin, tá? E o outro, em inglês, da Inglaterra, se chama Haldane, tá? Esse Oparin, ele é da Rússia e o Haldane é da Inglaterra, tá? Show de bola? E eles começaram a olhar para essa terra primitiva aqui, show? Eles começaram a olhar para isso aqui e eles tiveram uma. Pô, tipo assim, tiveram a mesma ideia muito parecida ao mesmo tempo, em lugares diferentes do mundo, tá? Nenhum deles copiou o outro, tá? Foi, tipo assim, absurdo, uma coincidência absurda, tá? E eles pensaram o seguinte: pô, se a gente pegar qualquer ser vivo hoje, tipo assim, pega um. Eu pego um pintinho aqui, vou fazer um pintinho escroto, um urubu. Urubu, isso aqui é um urubu, tá? Pega esse bicho aqui, tá? É, pô, pega esse passarinho, pega eu, você, tá ligado? Uma pé de alface. Todos nós somos feitos de, basicamente, carbono, tá? São vários tijolinhos de carbono, tá? Além de carbono, nós temos também na nossa composição hidrogênio, tá? Temos oxigênio, eu tô falando os principais, tá? E o nitrogênio, tá? Onde tava essas paradas aqui, lá nessa terra primitiva? Isso que eles se perguntaram, tá? Lembra daquela atmosfera tóxica que eu falei, tá? Olha o metano aqui. Vamos começar pelo metano. O metano, ele tem carbono e tem hidrogênio, tá? Carbono e hidrogênio. Show? A amônia, ela tem o nitrogênio, tá? E tem hidrogênio também. Show? Água, ela tem o oxigênio e o hidrogênio também, tá? Ou seja, tava tudo lá misturado, tá? E tava flutuando naquele céu bizarro lá deles, tá ligado? Que era tóxico pra cacete, e no mar deles, a sopa primordial, né? Eles falam. Tava tudo lá misturado, tá? Porém, esses gases aqui, tá? Esses gases aqui, eles não iam se misturar do nada e virar, porra, virar um cachorro, tá ligado? Não é assim também. Tinha que ter uma paradinha que forma a vida, tá? O que mais tinha na Terra primitiva, tá? Que podia gerar essa vida? Eles pensaram, pô, naquela época não tinha camada de ozônio, tá? Não tinha camada de ozônio. Ou seja, o Sol, tá? O Sol, ele bombardeava o planeta com níveis absurdos de radiação ultravioleta, tá? Era muito forte. Não era o solzinho de praia que tu pega hoje e tu fica queimado. Não era, tá? E lembra das chuvas que eu falei? Aquelas chuvas que duram milhões de anos, tá? Elas vinham acompanhadas das maiores tempestades elétricas que a Terra já viu na história, tá? Raios absurdos e monstruosos, sinistros, caindo toda hora, todo tempo na Terra. Show de bola? Deixa eu ver se o pessoal tá acompanhando. Show. O professor Tela travou. Eu não acredito. Foi agora. Eu vi a tempo. Ou passei muito, tá? Tô vendo uma bola redonda rondando. Eu acho que travou pra mim. Nossa, travou agora então. Faz 2 minutinhos, tá? Gente, vai resolver agora aqui. Acontece, tá? Todo mundo erra, vai melhorar. E agora? 3 minutinhos passou, show. Vocês pararam onde, gente? Quer que eu volte? Eu não lembro onde parou, tá? Onde eu parei, que vocês travaram, né? Puderem dar uma olhadinha pra mim aí, dar uma olhadinha. Fala Ramon entrou aí, Ramon, quem mais entrou? Nathalie, também. Dá pra entender tranquilo? Show de bola, então. Vou continuar de onde eu tava, então, tá? Enfim, tinham. Se travar de novo, pode marcar que uma hora eu vejo, se qualquer coisa eu volto. Se ficar difícil pra vocês, tá? Enfim, eu não tô escrevendo nada de muito importante, não. Eu tô só desenhando, circulando pra ficar melhor entendimento de vocês, tá? Então, tinham raios monstruosos, sinistros, caindo todo tempo na Terra, tá? Ou seja, raio do Sol fortíssimo, sem filtro nenhum, porque o que protege a gente é a camada de ozônio, né, gente? O famoso O3, o ozônio. Caraca, é o meu 3, que escroto. O3, tá? Ozônio. Protege a gente dos raios solares, é um filtro, tá? Eles, naquela época, não tinham filtro, tá? Eles quem, né? Que não tinha ser vivo naquela época. E tinha ainda os raios de tempestade de chuva caindo fortíssima, tá? Naquela época. Show? E aí o Oparin e o Haldane eles tiveram uma ideia absurda, tá? Eles falaram, pô, se você pegar esses gases aqui, tá? Esses gases aqui, e você aplicar uma energia sinistra nela, de onde vem essa energia? Dos raios e da radiação, tá?
Show de bola? As moléculas, essas moléculas aqui, elas vão quebrar. E elas vão se rearranjar, elas vão se reorganizar em formatos mais complexos, tá? E eles teorizaram naquela época que tudo isso aqui, esse combinado de situações aqui, criaram os aminoácidos. Ah, professor, o que é aminoácidos? Calma, calma. Escrevi errado. Eu fiz um A aqui e um O, tá? Aminoácidos. Show de bola? Deixa eu ver se travou de novo, que eu tô com medo agora de travar. Não travou ainda, aparentemente. Show de bola. Tá, perfeito. Bom, guarda o nome aminoácido. Anotem aminoácido aí, tá? Pra quem teve pouco contato com biologia, lembra pouco, anota aí, aminoácido, tá? Não é um ser vivo ainda, tá? Aminoácido não é um ser vivo, pelo amor de Deus. Mas ele é, porra, é o bloquinho de Lego, tá? Que forma tudo. Se você junta vários aminoácidozinhos aqui, vários aminoácidozinhos, você cria uma proteína. Show? Uma proteína, tá? Proteína. Tudo bola? Eu abri a Crunchyroll, gente. Ia vazar meu Hunter x Hunter aqui. Pô, tô vendo bom, cara. Nunca tinha visto. Um amigo meu me recomendou. Vamos lá? Seguir aqui? Enfim, se você tem proteína, cara, você tem uma estrutura para fazer uma vida, tá? Se você tem proteína, você consegue fazer uma vida. Show de bola? E assim, pô, a ideia naquela época era, pô, linda, perfeita, roteiro de Oscar, tá ligado? Mas, pô, tinha um problema imenso, tá? Falar é muito fácil. Quero ver provar, tá? Como é que você prova, maluco, que um raio, em 1920, tinha um raio caindo no gás tóxico que criava aminoácido, que criava proteína 4 bilhões de anos atrás, em 1920? Como é que você provava isso, maluco? Em 1920 não provava, tá? Então, assim, a teoria deles ficou lá guardadinha, tá? Ficou uns 30 aninhos guardadinha ali. Tiro no cara ou coroa. É, não dava naquela época. Não dava naquela época. Não pensaram nisso, né? Não foram tão avançados. Enfim, ficou guardado por uns 30 aninhos aí, mais ou menos. É, acho que uns 30 aninhos. Posso estar falando merda aqui, mas foi mais ou menos isso, tá? Aproximadamente. E aí foi em 1953. 53? 53. Certeza que foi 53, tá? E tinha um estudante universitário, tá? Cara maluco, na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, tá? Pô, ele era um químico, tá? Um químico. Stanley, eu escrevi o nome dele aqui, que o nome dele, porra, eu já vi tantas vezes o nome dele que eu já escrevo de cabeça já. Stanley Miller. É fácil também, né? Stanley Miller. Copo Stanley, tá? Mole. Show de bola? Não tem nada a ver com o Copo Stanley, tá, gente? Foi uma piada. O nome dele, inclusive. Não tem nada a ver com o Copo Stanley. Sempre bom ressaltar que às vezes eu jogo uma dessa e o cara, entendeu? Absorve isso aí. Enfim. Esse cara aqui, esse Stanley Miller, ele era aluno de um cara chamado Harold, tá? Na Universidade de Chicago. Urey. Harold Urey, tá? Esse cara aqui, ele ganhou um prêmio Nobel, tá? Já. O cara era sinistro. Era um de pós-graduação dele, tá? Ele tinha 23 anos, esse Stanley Miller. E esse Miller, ele chegou pra esse cara, pra esse Harold Urey, e falou assim, pô, se a gente voltar lá no Oparin Haldane, vamos pegar o Oparin Haldane, e a gente tentar provar a teoria desses malucos, a gente vai recriar a Terra primitiva dentro do laboratório. E aí o professor dele falou assim, pô, maluco, tu acha que dá? O professor Telo travou. De novo, ah não, eu tô vendo mensagem antiga. Ninguém tá certo. Será? É. Aí o cara falou assim, pô, vamos botar isso dentro do laboratório e vamos simular, tá? E eles montaram um equipamento, tá? Que parecia, pô, parecia aqueles filmes de cientista louco, tá ligado? Era tipo assim, eram vários tubos, tá? Vidros fechados, conectados uns aos outros, e aí tinha um tubo aqui, e tinha outro aqui, tá? E ia ligando um sistema gigantão, cheio de tubo, eu ligando ao outro, tá? E eram vidros fechados, tá? Eram vidros fechados, conectados uns aos outros, tá? Eles queriam engarrafar tudo isso, tá? Deixar dentro de uma garrafa, basicamente. O experimento ele funcionava da seguinte forma, tá? Eu vou tentar explicar para vocês aqui. Embaixo, tá? Tinha um balão de vidro, show de bola, um balão de vidro, tá? Mais ou menos isso aqui, show. E eles tinham água, tá? E eles colocaram embaixo aqui, tinha fogo, show de bola. Esse fogo aqui, ele fervia, tá? Fervia isso aqui, era o oceano primitivo, tá? Era quente, tá? Eu falei que o oceano primitivo fervia, era fervente, então aqui eles fizeram água e fervente, o oceaninho deles aqui, tá? A atmosfera tóxica, eles botaram outro balão de vidro, tá? Lá dentro também, um outro aqui, ó. Eu vou desenhar em bolas, tá? Porque é mais fácil. Tá fazendo toda hora aquilo. E aqui dentro eles botaram a sopa,
tá? Que eram os gases. Os gases metano, amônio, hidrogênio, tudo sem oxigênio, tá? Claro, não tinha oxigênio. Eles não botaram oxigênio também, tá? E aqui acontece a Max, tá? Nesse balão dos gases aqui, eles botaram vários eletrodos, tá? Que eles soltavam faíscas elétricas simulando os raios, tá? 60 mil volts, sem parar momento nenhum, o dia todo, 24 horas. Eram os raios da Terra primitiva. Show de bola? Tranquilo? O pessoal tá acompanhando? Quanto dinheiro eu ganho ganhando no Nobel? Cara, não faço ideia, maluco. Show? Pessoal, tudo tranquilo? Estão conseguindo acompanhar? Estão conseguindo acompanhar? Deixa eu ver se- Tranquilo? Tá acompanhável até agora? Alguma dúvida, alguma coisa? Vocês não entenderam? Querem que eu volte? Querem que eu volte? Querem alguma coisa? Tranquilo? Tranquilo? Show de bola. Seguir aqui então, hein? Tá? Isso onde eu tava. Tava falando da água, tá? Da água não, do raio. Aí, enfim, depois que levava o choque, tá? O raio, o gás ele passava por um tubo, tá? Que era um tubo frio, e ele condensava, tá? Ele virava chuva e ele pingava de volta para aquele tubinho da água fervente. Show? Era um ciclo que ficava se repetindo, era um ciclo fechado, tá? Eles ligaram essa máquina, tá? E eles foram para casa, tá? Largaram lá o negócio por uma semana, tá? Deixaram 7 dias lá, o negócio rodando sozinho. Show de bola? E quando o Miller ele voltou pro laboratório 7 dias depois, a água que ele botou aqui fervendo, que era transparente, ela ficou rosa, tá? E depois de mais alguns dias, ela ficou escura, ficou com a cor de chá escuro, tá? Um pouco avermelhado, aquele chazinho que os ingleses bebem, tá? Eles pegaram aquela água suja, tá? Aquela aguinha escrota deles lá que eles pegaram, jogaram no microscópio, tá? Microscópiozinho aqui, pá. Não sei desenhar o microscópio, gente. Ficou parecendo um pinto. Oh, meu Deus. Não era intenção. Enfim, eles pegaram e jogaram no microscópio, tá? E o que tinha lá dentro, adivinhem. Cara, o Céu vai mandar um pix de R$ 300 para quem mandar no chat agora o que tinha lá dentro, tá? 300, o que tinha lá dentro dessa água? O que eles acharam dentro dessa água? O Céu vai mandar um pix de R$ 300 para quem acertar agora. Acertar agora, tá? Ramon, abençoado. Ramon, abençoado. Cravou, Ramon. Muito bom, Ramon. Fotinha da capivara, ó. Bom demais, Ramon. Excelente. Excelente. Ramon. Celso, pode mandar o Pix pro Ramon, tá? Pode mandar o Pix pro Ramon. Tá? Então, assim, tinham vários tipos de aminoácidos, tá? Vários aminoácidos lá dentro. Então, o peso disso na época, cara, foi absurdo. Porque pela primeira vez na história da humanidade, eles conseguiram provar, tá? Que a matéria sem vida, ou seja, o gás, a água, a eletricidade, tá? Podia gerar sozinha os pedacinhos de Lego que formavam a vida, tá? Ou seja, a teoria não era mais teoria, tá? Virou fato. Eles meio que provaram a teoria deles, provaram que Haldane e Oparin estavam certos. A gente chama isso de experimento de Miller, tá bom? Experimento de Miller. Se quiserem anotar, é bom anotar. Tudo, sempre bom anotar, gente. Anotar é muito bom, tá? Experimento, tá? De Miller. Show? Experimento de Miller. Tranquilo? Enfim, a comunidade científica naquela época foi loucura, tá? Ganhou a manchete no mundo todo, mas o problema em si estava ainda um pouco longe de ser resolvido, tá? E se você joga, porra, 1.000 blocos de Lego, tá? Um exemplo bem merda aqui que eu vou dar. Joga dentro da máquina de lavar, tá? 1.000 blocos de Lego na máquina de lavar e liga. Porra, quando tu desligar a máquina, não vai ter uma peça, a nave, a Estrela da Morte Star Wars montadinha, tá? Não vai estar. Um aminoácido solto, um só, não forma um ser vivo, não é um ser vivo, tá? Ele não come, ele não respira e ele não se reproduz. Então, como esse aminoácido aqui, eles se juntaram e viraram a primeira célula viva, tá? Como isso aconteceu? O Stanley Miller, ele tinha acabado de provar que dava para fabricar aminoácidos sozinho, tá? Ou seja, a metade do caminho ele andou. Mas como eu disse, não tem como você construir uma casa só com um tijolo, tá? Não tem como. Para a vida existir, a gente precisa de um limite, tá? Tem que ter um limite. Tem que ter uma fronteira, tem que ter algo, por exemplo, algo que separe o eu do resto do universo, tá? Você, por exemplo, todos nós temos a nossa pele, tá? Uma célula, ela tem a membrana celular, tá? Ela tem a membrana celular, que separa o meio externo, tá? Externo é de externo do meio interno, tá? Isso aqui fica separado, tá?
Tem uma separação. Show de bola? Então lembra do Oparin lá na Rússia que eu falei? Aqui, ó, o Oparin aqui. Ele pensou a mesma coisa. E ele percebeu que naquela sopa primordial que eu falei, as proteínas que eram formadas, tá? Por esses aminoácidos, as proteínas, elas começaram a se aglomerar, tá? Começaram a se juntar. E aí ficava, tipo, tudo isso na água, tá, gente? Então, ficou como se você. Sabe quando você pega um copinho d'água, tá? Isso aqui é água, tá? Água aqui. E você joga, por exemplo, azeite em cima desse copinho, o que acontece? Ficam várias bolinhas, tá? Várias bolinhas. Show? Show de bola? Tranquilo? Então, basicamente, aconteceu uma coisa parecida, tá? Ficaram se formando umas bolas, umas bolinhas microscópias, tá? Tá aqui em algum lugar que eu botei. Aonde? Aqui. Que a gente chama de coacervados, tá? No mar primitivo. Show de bola? Coacervado não é vivo, tá? Cuidado com isso. Não, não tem vida, tá? Não tem vida. Anotem isso, pelo amor de Deus. Vocês botarem que coacervado tem vida em alguma prova discursiva, ou marcarem alguma opção, juro pra vocês, gente, capaz de eu cometer um homicídio. Eu mato vocês. Ramon sabido, Ramon sabe muito. Vez dívida com a Giota até o final do ano. Fez isso semana passada? Pô, tem que ser bravo, mano. Tem que ser bravo. Eu nunca consegui, tá? Não que eu tenha tentado também, mas eu acho que eu não teria essa capacidade. Enfim, conservado não é vivo, como eu disse, tá, gente? Ele é um pacotinho, tá? Um pacotinho químico, chama assim, tá? Dentro desse pacotinho aqui, tá? As reações químicas elas aconteciam muito mais fácil e muito mais rápido, tá? Elas eram protegidas de toda a merda que acontecia aqui fora, elas eram protegidas, tá? Tudo aqui fora elas eram protegidas, ficaram ali protegidas quietinhas, tá? As moléculas lá dentro. Show? E aqui em volta, o que separava o meio externo do meio interno eram moléculas de água, tá? Ou seja, as moléculas de água, elas estavam fazendo o papel de membrana celular desses conservados, tá? Isso aqui não é vivo, não era uma célula ainda. Calma, tá? Calma, calma. Ou seja, porra, a casa tava construída. A casinha aqui, bonitinha, gente. Porra, casinha bonitinha, ó. Aqui, ó, tudo bonitinho. Só que não tinha ninguém morando dentro, tá? E quem era o morador, tá? O DNA, tá? Hoje, toda célula precisa de DNA para a gente guardar as instruções de como construir o nosso corpo, tá? Mas para o DNA ele ser lido e copiado, ele precisa de proteína, tá bom? Anotem isso. Para o DNA ser lido e copiado, ele precisa de proteína, tá? Para o DNA ser lido, escrever bem grande, ó, para vocês não. Lido e copiado, tá? Anotem. Copiado, tá? Ele precisa de proteína. Show? Proteína. Show de bola? Tranquilo? Para o DNA ser lido e copiado, ele precisa de proteína. Show de bola? Para fabricar proteína, você precisa das estruturas do DNA. Ou seja, tinha um looping, tá? Porque olha aqui, vou voltar. Toda célula precisa de DNA para guardar as instruções, não precisa? Para o DNA ser lido e copiado, ele precisa de proteína. Só que para você fabricar proteína, você precisa do DNA. Então, porra, e agora? Me pergunta, e agora? Se eu não tenho nenhum nem outro, como é que eu vou fazer? Tá? Como surgiu ao mesmo tempo os dois? Cara, a resposta é que nenhum dos dois surgiu. Tá? Antes do DNA, antes das proteínas chegarem, tinha um carinha que ele era o faz tudo, tá? É uma molécula que, porra, é o verdadeiro canivete suíço, tá? O cara faz tudo. E é o nosso queridíssimo RNA. Queridíssimo, amado RNA. Show de bola? Deixa eu ver se não travou. Suspeito que o Lucas queria endividar os céus. Será? Será? O RNA, pô, o RNA ele é o primo do DNA, tá? Só que ele é o primo mais simplesinho. Show? E aí os cientistas eles descobriram que o RNA ele consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá? Anotem isso. O que que o RNA consegue fazer? Funções do RNA. Anotem. Importante, cai muito, tá? Ele guarda informações como o DNA, tá? Guarda informações, tá? Guarda informações, show de bola. E ele consegue acelerar, tá? Olha,
Escrevi tudo errado. Acelerar reações. Show? Assim como as proteínas fazem, ou seja, ele faz um papel de DNA e um papel de proteína. Então meio que se encaixa, tá? Não era. Essa molécula aqui, ela entrava nos conservados, tá? Esse RNA, ele vinha aqui e entrava aqui dentro dos conservados, tá? E ele começou a se copiar sozinho, tá? Show de bola? Começou a se copiar sozinho. Então, depois de quase 1 bilhão de anos, tá? Isso não foi rápido. Isso tudo que eu tô falando não foi rápido. Não foi, uma semana e passou uma semana isso aconteceu, não. Foi bilhões, milhões de anos, tá? Enfim, depois de quase 1 bilhão de anos de tempestade, radiação, um monte de reação química acontecendo no oceano, aquele oceano tóxico que eu falei, a primeira célula estava pronta, tá? Cerca de 3,5, 3,8 bilhões de anos atrás, a gente teve o primeiro ser vivo, tá? Aí você pergunta, como esse bicho era? Como ele era? Era um bicho? Era um alienígena? Era um monstro? Era um dinossauro? Não. Pô, ele era minúsculo e escroto, tá? Minúsculo e escroto. Ele era uma célula procarionte, tá? Eu vou explicar ainda o que é uma célula procarionte, tá? Vou explicar certinho. Ele era muito parecido, por enquanto eu quero que vocês anotem, tá? Anotem os pontos principais que deixarem, tá? Porque muita coisa não tá aqui, querendo ou não. Eu posso até botar depois pra vocês aqui, escrever algumas coisas que eu adicionei, mas é porque eu não realmente não atualizei isso aqui. Eu acho que eu tenho que pôr mais coisinha que eu esqueci, que eu fiz muito na pressa isso aqui, tá? Eu vou adicionar e vou mandar um novo pra vocês, melhor. Mas quem puder ir anotando aí, fica melhor, tá? É muito bom anotar, gente. Anotar é vida, tá? Anotar é vida, anotar é vida. Show de bola? Tranquilo? Vou seguir aqui. Show? Enfim, ele era minúsculo escroto, tá? O primeiro ser vivo era minúsculo escroto. Era uma célula procarionte, tá? Era muito parecido com as bactérias mais simples que a gente tem hoje, tá? Muito, muito parecido mesmo. Ele não respirava oxigênio, até porque não tinha oxigênio no ar, na atmosfera. Não tinha, tá? Ele vivia nas profundezas do oceano. Show? Profundezas quentes do oceano. Show de bola, ele ficava aqui, ó. Aqui embaixo, tá? Aqui embaixo. E ele se alimentava daquela sopa. Sopa primordial ao redor dele, tá? Aquela sopa química. Ele ficava comendo aquilo, tá? Os cientistas, quando descobriram isso, eles deram um apelido, pô, um apelido fofinho, parece até com o meu nome, tá? É Luca, o apelido dele, tá? Luca, igual meu nome, só tiro o S, tá? Luca, primeiro ser vivo, se chamava Luca, tá? Significa último ancestral comum universal, tá? Traduzindo. Se eu não me engano é isso, posso ter falado uma grande merda agora. Não. É isso, gente. Tenho certeza que é isso. Se não fosse, podem pedir R$ 200 de céus, se eu tiver errado agora. Mas tenho certeza que é isso. A Terra era tipo um server privado. É, tipo um server privado, entendeu? Travou, travou, travou. Travou? Travou mesmo? Ou não? Ou voltou? Eu não sei por que esse negócio tá travando, gente. Engraçado. Não sei se travou ou não. Alguém pode me confirmar se tá travado, se não tá? Que travou? Show. Que bom que eu vi. Que bom que eu vi, acho que próximo, né? Vou fechar e abrir a live. Peraí. Eu quero tentar descobrir depois por que isso tá acontecendo. Ah, aqui tem a opção de eu compartilhar um app só, né? Tem como eu fazer isso? Será? Vocês estão conseguindo ver, gente? Ah, mas acho que se eu fecho, ele para, né? Calma aí. Você já como fazer, gente. Nossa, eu tenho que fazer um curso de tecnologia, né? Eu sou uma porta com isso, tá? Olha, o Arthur tá aí, ó. Nosso novo professor aí. Tá aí no chat. Tá aí assistindo aí com a gente. Depois, se tu quiser subir pra falar no finalzinho, conversar com eles aí, tá? Acho que agora foi, agora foi. Ah, só trava até eu voltar pro app. E agora? E agora? Agora tá travado? Tá melhor? O meio que eu volto aqui, ó. Tô vendo. Show de bola, show de bola. Enfim, vamos voltar aqui. Se travar de novo, pode me falar, gente, que eu fecho e abro, tá? Enfim, Luca, o nomezinho da primeira, tá? Como eu falei. Cara, tudo que é vivo hoje veio dessa única bolinha escrota que a gente chama de Luca, tá? Tudo, 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 tudo veio dela. Essa bolinha de RNA escrota que ficou tentando sobreviver nesse oceano fervente, tá ligado? Tudo, a gente é tataravó, tataraneto desse bichinho aí, tá? Show? Bem um gole d'água, peraí. Pô, é muito bom, gente. Bebam água, tá? Muito bom.
Antes de eu falar como o Luca, nosso tataravô, era feito, tá? E como eu sobrevivi, eu vou falar sobre umas coisinhas com vocês, tá? Que eu acho importante. Eu vou até botar aqui o caneta, tá? Que agora eu vou escrever com vocês aqui. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso que eu vou fazer agora, que isso vai salvar vocês em muitas matérias, tá? Não só química e nem biologia, tá? Exatamente. Não só química e nem biologia, tá? Como história também, enfim, várias coisas, várias matérias. Isso aqui englobam muita coisa, tá? Vamos lá. Eu vou falar primeiro com vocês sobre a palavra trofos, tá? Eu vou fazer um dicionário com vocês aqui, tá? Vamos lá. Trofos. Tá? Primeira palavra que eu quero falar com vocês. Toda vez que vocês verem a palavra trofos, eu quero que vocês saibam que ela significa comida, tá? Vou fazer bonitinho, gente. Vou fazer bonitinho, né? Ela significa comida, tá? Ou nutrição. Show de bola? Eu tô com mania de ficar falando show de bola. Toda hora eu falo show de bola. Tô percebendo isso agora, nessa aula. Tô falando aqui toda hora, show de bola, show de bola, show de bola. Nossa, o que tá acontecendo comigo? Estranho isso, não tinha esse vício de linguagem, não, tá? Enfim, trofos significa comida e nutrição, tá? Então, trofos, me falem duas palavras que tem trofos aí que vocês sabem. Quero ver agora, pessoal, tá? Eu vou falar disso, Yasmin. Vou falar disso, Yasmin. Heterotrofos ou autotrofos. Show de bola. Show de bola. Quando fui editar, a outra vi que tá falando muito tá. Eu tenho essa mania. Muito bom. Todo mundo falou heterotrofo, autotrofo. Show. Vamos lá. Exatamente isso que eu queria chegar com vocês. Nossa, gente, vocês poupam o meu trabalho, deixam o meu trabalho muito mais fácil. Vamos lá. Auto, tá? Trófico. Vamos lá. Vamos falar sobre essa palavrinha aqui, tá? Vamos conversar sobre ela. Show? Vamos lá. O que significa auto, tá? O que significa auto? O que vocês acham que significa auto? Agora eu quero que vocês pensem também. Vamos botar essa cuca aí pra pensar. O que vocês acham? Conta própria. Isso. Muito bom. Alguém mais? Alguém mais? Mais um. Alguma outra definição que vocês achem aí? Se autoalimenta. Se autoalimenta seria autotrófico, tá? Auto significa a si mesmo, tá? Do grego. Significa a si mesmo, tá? Show de bola? Ou seja, é o ser vivo que faz a própria comida, tá? Esse trófico significa comida. Olha, eu fiz um negócio grandão e nem precisei. Se trófico significa comida, então o autotrófico ele dá comida a si mesmo, não é? Ou seja, ele faz a própria comida. Ele se autonutre, não é? Faz a própria comida. Perfeito? Pela palavra te mata, não é? Faz a própria comida. Faz a própria comida. Tudo de bola? Outra que vocês falaram aqui foi heterotrófico. Heterotrófico. Vou escrever aqui heterotrófico. Vamos falar dessa palavrinha também com vocês. Isso aqui é muito, muito bom, gente. Nossa, saber a etimologia, a origem das palavras ajuda muito, principalmente latim e grego, que você vê disso em todo lugar, tá? Vamos lá. O que vocês acham que significa hétero? Vamos lá, palpite. Hétero. O que significa hétero? Tá? Vou ligar aqui a transmissão aqui. Peraí. O que significa hétero? Pra vocês, concepção de vocês. Diferença, diferente. Hétero é homem que gosta de mulher. Quase isso, quase isso. Mas olha aí, heterossexual. Hétero, gêneros diferentes. Mulher, homem, entendeu? Ou seja, homo igual, então pessoas que gostam do mesmo gênero, mesmo sexo, tá? E hétero, pessoas que gostam de sexo diferente. Olha aí, como até nessa palavra tá. Tá vendo? Show de bola? Então aqui, vamos ver. Heterotrófico. Hétero, tá? Significa
diferente, tá? Outro também, tá? Ou seja, é o ser vivo que precisa comer outro ser, tá? Ou matéria. Por exemplo, a gente. Pô, mãe, nós somos os seres mais autotróficos que existe, tá? Nós, os animais, cara, as plantas não, desculpa, as plantas são autotróficas, tá? Nós somos os seres mais heterotróficos que existem. Ah, faz a terra, pô. Vamos lá. Quando a gente quer comer um fandango, tá? Quando a gente quer comer um fandango, em todos os sentidos nós somos heterotróficos. Quando a gente quer comer um fandango, respondam aí. Vocês abrem o fandango, que tá no armário de vocês, tá? Tá na tua frente o fandango. Você vai lá, pega e abre e come, ou você faz uma fábrica e produz o seu próprio fandango, pô. Você não faz isso, pô, tá? A gente precisa comer aquele estrogonofe, a gente precisa comer aquele pratão de arroz com farofa, feijão, e a gente precisa comer com a nossa coquinha gelada na hora do almoço. A gente precisa disso. Nós somos autotróficos, tá? Eu literalmente produzo. Nós somos autotróficos, tá? Show de bola? Tranquilo? Matamos a palavra tróficos. Show de bola? Tirem print aí. Eu vou mandar depois, né? Acho que não precisa. Mas quem quiser aí, tá aí, ó, pra anotar aí. Sei que o pessoal, acho que tem gente que às vezes pede pra anotar aí as coisas e tal. Pra eu tirar o zoom, que às vezes eu dou zoom, que eu gosto de dar zoom. Show? Agora vamos pra segunda palavrinha, gente, que é vital pra vocês, tá? Vamos lá. Escrever aqui. Aero. Vamos lá, gente. Mesma coisa, mesma situação. Palavrinhas com aero. Quem fala aí? Duas, quero duas também, tá? Duas palavrinhas com aero. Quem mata aí, quem mata aí, quem mata aí, quem dá mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quero ver. Aerosol. Bom, bom, bom. Aerosol. Aeronáutica. Acho que escreve assim. Aeroporto. Relacionado a seres vivos. Alguém sabe duas? Alguém sabe duas? Relacionado a seres vivos? Um aero? Não sabe? Eu vou falar, vocês vão ficar assim, nossa, era isso. Olha só. Aeromoça, a Ed conta? Não, tô falando de. A Ed nem tem aero, né? É aero, tá? Vou falar que vocês vão ficar assim, nossa, era isso, sei que lá, blá, blá, blá. Gente, deixa eu ver só o que, o Celso estava digitando, eu quero ver o que ele vai falar. Se ele vai ter arriscar mais um, se não vai. Ninguém? Vamos ver, vamos ver. Tem ideias. Show de bola. Pessoal, aeróbico e anaeróbico. Né? Aeróbico e anaeróbico. Tá? O que significa aero? Tem a ver com aerosol, sim. Porque aero tem relação com o ar, tá? Quando você pensar em aero, toda palavra que tem aero, ela vai ter relação com o ar, tá? Mais especificamente o oxigênio. Show? Mais especificamente com oxigênio. Show de bola? Tranquilo? Então vamos falar das palavrinhas agora. Vamos falar primeiro de aeróbico. Show? Isso aqui é de muita utilidade, tá, gente? Esse dicionarinho que eu tô passando aqui pra vocês. Isso aqui é muito bom. Isso aqui salva vidas, tá? Muita palavra. Olha, já falei de aerosol, falei de heterossexual, homossexual, por exemplo, só sabendo isso aqui, tá? Incrível, plot twist. As últimas aulas são do mesmo conteúdo. Educação física aprendi isso. Tá vendo? Aí vamos lá, pessoal. Aeróbico. O que aconteceu aqui? Aí, pessoal. Aeróbico. O que significa alguém aeróbico? Significa que ele precisa de oxigênio, tá? Ele precisa, ele gosta, ele quer oxigênio. Olha, gente, precisa com S. Meu Deus do céu, vocês não viram isso não. Ah, não. Olha, gente. Eu achei que é. Meu Deus. Eu achei que eu não tinha botado o C, eu achei que eu tava fazendo assim, ó. Meu Deus do céu, tá? Eu que tô ficando maluco, gente. Desculpa.
tá? Ele precisa de oxigênio, show? Precisa de oxigênio para viver, tá? Para que ele precisa de oxigênio? Para viver, tá? Viver e para gerar energia. Energia, pessoal. Nós somos seres, nossas células, todos os bichos somos seres que buscam energia a todo momento, gerar energia. Nosso corpo é uma máquina de gerar energia. Então, precisa, tá? Bora tranquilo. Agora a gente vai falar também sobre anaeróbico, tá? Vamos falar de anaeróbico. Anaeróbico já é um pouquinho mais facilzinho. O que é anaeróbico? Vocês sabem? Chute, palpite, alguém sabe? ATP, moléculas. Pô, eu adoro esse professor, cara. Não precisa de ar. Show de bola. Alguém sabe o que significa an? AN? Chute? O que significa an, AN. Quem sabe esse prefixo de anaeróbico? An é sem, exatamente. An é um prefixo de negação. Exatamente, perfeito, gente. Perfeito, nossa, vocês são muito bons. Tá? Vamos lá. Anaeróbico, tá? Anaeróbico. Normalmente eu escrevo com mais calminha aqui, aí às vezes fica até mais bonitinho minha letra. Aqui tá feio mesmo, gente. Aqui releva, depois eu vou passar limpo direitinho pra você pra ficar bonitinho, tá? An é negação, tá? Negação. Negação. Bola? Ou seja, o que significa esse an de anaeróbico? É negação, ele não precisa de oxigênio. Ele não precisa de oxigênio pra quê? Tá? Ele não precisa de oxigênio para gerar energia, não precisa para viver. Se bobear, existe chance, pessoal, do oxigênio matar ele, tá? Eu vou falar sobre isso, tá? Um ser anaeróbico, existe chance do oxigênio matar ele, tá? Pode ser tóxico para ele. Viu disso? Tá de quê, chefe? Impossível de errar, né? Pô, pessoal, vocês viram uma questãozinha disso aqui no Enem? Nossa, é lamber os beiços, dar uma olhadinha pra cara do examinador, mandar um beijinho para ele, marcar. Feliz da vida. Manda um beijinho pro examinador e marca. Não tem nem segredo, não tem problema aqui, tá? Vamos para a ultimazinha aqui agora. Essa última aqui é útil também, é uma das que eu mais gosto, tá? Agora, carioteca. Falar de carioteca? Vamos? Falar de carioteca, então. O que vocês acham que significa carioteca? O pessoal gosta de biologia aí. E aí, carioteca? O que é? Núcleo. É isso? Núcleo? Concordam? Todos concordam? Me vem duas palavras. Falam duas palavras aí que lembram a carioteca. Tem parecido, tem uma partezinha parecida. Procarionte. Olha aí, eucarionte. Que isso? Vocês estão sinistros, gente. Lembra de biblioteca. Perfeito também, tá? Até porque faz sentido comparar com a biblioteca. Escrever. Nossa, eu tô escrevendo que é uma beleza. Hoje tá feio minha letra, hein? Meu Deus do céu, vocês estão lutando aí, né, gente? Tô torturando vocês. Calma aí. Carioteca. Fala de carioteca, tá? Carioteca, o que é a carioteca na célula, tá? Ela é a membrana, show de bola? Pode anotar isso, é importante, tá, gente? Tá? Ela é a membrana que guarda o DNA, tá? Ela guarda o DNA, show de bola? É importante porque a próxima parte da aula vocês vão usar bastante isso, tá? Ou seja, vocês podem usar, por exemplo, como se ela fosse o cofre da célula, tá? É o cofre da célula, show? Cofre, tranquilo? De boa? Agora vamos para começar com procarionte. Procarionte, bom, olha, vamos lá.
procarionte e eucarionte, tá? Olha esse carion, esse cário, tá? Vamos lá, procarionte. Show. Alguma ideia do que significa a palavra procarionte? Na etimologia dela, o que significa procarionte? Tá? Tá certo, Lucas? Vou olhar assim mesmo pro examinador. Antes do núcleo. Bom. Bom, alguém mais? Alguém mais? Bom palpite. Bom palpite. Pró, vamos lá. Primeiro com pró, tá? O pró, o que significa pró? Pró significa primitivo, tá? Pró é primitivo. Mole, né? Pode ser também visto como antes, como a Yasmin disse, tá? A Yasmin acertou certinho, cara. Pô, a Yasmin tá fera hoje, tá? Ou seja, a procarionte é a célula bagunçada, tá? Procarionte é a célula bagunçada. A célula que ela não tem o cofre, tá? O DNA ele fica solto nadando lá dentro, tá? É a célula primitiva. Tranquilo? Célula primitiva, primeira. Procarionte, vou repetir. Procarionte, célula bagunçada, célula primitiva. Show? DNA fica solto lá dentro. As bactérias, por exemplo, tá? Bactérias são assim, elas são procariontes. Bola? Lá. Célula, tá? Primitiva. Primitiva, vírgula, bagunçada. Eu vou falar, daqui a pouco a gente vai entrar em metabolismo energético do Luca, tá? Sem o cofre. Não tem o cofre. Não tem a carioteca, tá? É antes da carioteca. Show de bola? Sem o cofre. O DNA, tá? Eu vou puxar aqui como uma anotaçãozinha lá dentro, tá? O DNA fica solto. Show de bola? Fica solto. Bactéria. Eu vou deixar isso aqui bonitinho pra mandar pra vocês, gente. Prometo, tá? Ih, olha, cadê meu espaço, gente? Vou ter que descer a página. Ah, vai ficar feio. Nossa, tava tão bonitinho. Bonitinho não, tava horrível, né? Mas só o jeito da letra ficava bonitinho. Então, agora vamos para o Carionte. Alguma sugestão? Quero que vocês pensem, pessoal. Quero que vocês pensem. Também, deixa eu ler aqui. Vou dar outra aula, bro. Só de você não ser professor. Não existe uma cápsula para o DNA dentro da célula? Seria isso? Não, então. Nesse caso, na célula procarionte, ela fica solta mesmo, tá? Eu, verdadeiro carionte núcleo, exatamente. Tá? No caso da célula procarionte, a gente diz que ela fica solta. Show de bola? Porque ela é muito mais simples, ela não possui carioteca. Show de bola? Carioteca é justamente o que guarda o DNA. Não é que ela não tem uma certa organização, mas acontece que o DNA dela, especificamente o DNA dela, fica solto. Tranquilo? De boa? Perfeito. Exatamente. Exatamente, Arthur. Perfeito. Obrigado aí pela adenda. Tá? Algo mais? Algo mais? Algo mais? Posso seguir? Posso seguir? Tá? Vamos chegar também em tradução, transcrição. Vamos chegar. Fala de muita coisa. Transcriptase reversa. A gente, pô, tem muito assunto ainda. Nossa, biologia a gente tá. Estamos caminhando ainda. Estamos caminhando. Obrigado. Estamos caminhando. Exatamente. Aí, Yasmin. É muito boa essa imagem. Tá? Aqui você pode ver que já é uma célula um pouco mais desenvolvida, tá? Posso perguntar para você, gente. Diferente dessas do início que a gente está falando, que eram bem simples mesmo, tá? Quando eu tô falando dessas células, por exemplo, o Luca, que eu falei que foi a primeira célula, eu quero que vocês imaginem algo, tipo assim, metade disso aí que vocês estão vendo agora, tá? Tá vendo que ela é toda dividida, bonitinha? A gente não tinha isso, tá?
Era extremamente simples. Muito simples. Tranquilo? Show de bola, gente? Daqui, ó, procarionte. Era tudo merdinha. Mas evoluiu. Vou falar disso. Vou voltar aqui. Show. Vamos falar de eucarionte. Já falaram em eucarionte, tá? Alguém respondeu, acho que foi Yasmin, inclusive, também. Yasmin, boa em biologia, Yasmin. Vamos lá. Eucarionte. Tá? O que significa eucarionte? Exatamente o que a Yasmin disse, tá? Eu significa verdadeiro, tá? Olha como é filosófico, cara. Eu significa verdadeiro. Show? Tranquilo? Essa aqui, cara, é a célula chique, tá? É uma célula complexa, tá? Ela é complexa, ela tem núcleo guardando DNA, tem tudo. Ela é toda bonitinha, tá? São as células que compõem nosso corpo, tá bom? Isso aí, tá? Escrevi aqui célula complexa, tá? Show? Exemplo a gente, tá? Exemplo a gente. Eu vou explicar, Ramon, tá? Então eu sou a verdade, tá? Dentro de todos os seres vivos. Perfeito. Se ela não tinha núcleo, então ela era mais frágil. Eu falei, agora eu vou explicar aqui pra vocês. Vou chegar lá, calma, vou falar como ela sobreviveu. Pera aí, vai dar tempo, tá? Beleza, tá? Agora que a gente sabe de tudo isso aqui, que eu falei, esse dicionarinho aqui, tá? A gente vai voltar lá pro oceano primitivo que eu tô falando. A gente vai voltar pro Luca, tá? Eu vou explicar como o Luca funcionava, o primeiro ser vivo, tá? Ele era procarionte, show de bola? Ou seja, ele era primitivo, era uma célula primitiva, bagunçada e não tinha o cofre, não tinha carioteca, ela era simples, tá? Era uma bactéria, tá? Uma bactéria. Era uma bactéria simples, tá? E ele era anaeróbico. Para quem não lembra, vamos voltar. An significa não. Então, ele não gostava de oxigênio, basicamente, tá? Não precisava de oxigênio. Show de bola? Mas aí vem a pergunta. A pergunta que eu já vi sendo muito cobrada em vestibular, tá? Destaca aqui bem grande, gente, para vocês aqui, ó. O que, tá? O que este merda comia, tá? O que este merda comia? Fica a pergunta, fica o questionamento. O que este merda comia? Vamos chegar lá, tá? Bom, a gente tem duas grandes teorias sobre isso. As duas são aceitas, entre aspas, tá? Existem pessoas que acreditam em uma, existem pessoas que acreditam em outra, mas depende muito do que a banca vai cobrar de você, tá? Depende muito do que a banca vai. Gol, Luca. Aminoácidos? Vou explicar. Mas basicamente sim. Se você está se referindo que ela se alimentava, tá? Vou explicar isso, tá? Então, existe a teoria, a hipótese de que ela era. Aqui eu escrevi aqui em cima, que eu posso voltar, tá? Vamos lá. Metabolismo energético dele. Existe a teoria de que ele era heterotrófico, tá? Heterotrófico. Eu escrevi aqui embaixo, heterotrófico. Escrevi, ó. Heterotrófico, diferente, outro. Ele não produz seu próprio alimento. Autotrófico, a si mesmo. Ou seja, ele produz a própria comida. Show de bola? Ou seja, ele era heterotrófico. Ele não produzia a própria comida, tá? Essa é a mais clássica. Era que, por exemplo, que o Oparinha acreditava, tá? Imagina que a primeira célula era um adolescente, tá ligado? Que morava na casa dos pais. Pô, ele tinha comida de graça, tá? Comida de graça. Um bifão lá, deixa eu desenhar um bife aqui, ó. Isso aqui era pra ser um bife, né? A teoria. Um bife, bife merdão desse que eu desenhei, tá? Ele não precisava fabricar nada, tá? Por exemplo, o fundamento que eu dei, ele só ia lá bebendo aquela sopa primordial lá, ia bebendo aquela matéria orgânica, aí ele ia lá e fazia fermentação, tá? Fermentação. E gerava energia dessa forma, tá? Ele era heterotrófico, tá? Qual era o problema? Que uma hora a comida ia acabar. Uma hora essa sopa ia acabar. Você faz uma sopa, ela não vai durar para sempre, tá? Era limitado, tá bom? Tudo de bola? Tranquilo? Vamos falar um pouco sobre fermentação também antes, tá? Fermentação, 2 ATPs. Show de bola? Importante saber disso. Não precisa se esquentar com o que é ATP agora, o que é isso, para quem não sabe. Imagino que a maioria saiba, né? Mas para quem não sabe, não precisa esquentar que a gente vai ter uma aula só sobre isso, sobre metabolismo energético, tá? Eu tô só falando o que é bom anotar para depois mais para frente quando vocês olharem, tá? 2 ATP, bota aí.
tá? 12 ATPzinho. Show? E a gente também tem a hipótese autotrófica. Ele fazia a própria comida, tá? E aí o pessoal fala, mas eles eram fotossintetizantes. Eu até cometi uma gafe na última aula falando que eles eram fotossintetizantes, também me confundi. Mas aí que vem o problema. Se eles eram fotossintetizantes, como caralho eles estavam fazendo fotossíntese se não tinha oxigênio na atmosfera? Não tava. Não tava, gente, tá? Não eram fotossintetizantes. Eles faziam quimiossíntese, não fotossíntese. Bola? Tá? Como eles faziam isso, tá? Eles, como eu disse, o Luca, ele surgiu lá embaixo, no fundo do oceano, tá? Oceano que surgiu lá embaixo, lá na profundeza do oceano. E lá tinham fendas vulcânicas, tá? Fendas vulcânicas. Show de bola? E era um calor absurdo. Ele não comia essa sopa, tá? Ele usava o calor da terra, os minerais tóxicos das rochas, enfim. E ele fabricava a própria comida, tá? Ele quebrava quimicamente para fazer energia. E ele ganhava muito mais ATP. Era aproximadamente 30 ATPs, ou 32 ou 34, não vou me lembrar agora, eu sou ruim com o número, tá? Enfim, ele, ela era autotrófica, ela fazia quimiossíntese, tá? Ela era 100% independente. Ela não precisava caçar, não precisava fazer nada. Show de bola? Bifão de aminoácido. Tranquilo? Agora, vamos falar de uma parte um pouquinho mais complicada, tá? Um pouquinho, assim, não é complicado, mas embola um pouco a cabeça, tá? Vamos falar agora sobre a parte final da aula agora, tá? Uma hora de aula hoje foi bom, né? Foi rapidinho, nossa, eu achei que eu ia falar bem mais. Eu achei que tinha bem mais coisas pra falar, mas tá bom. Acho que vai passar um pouquinho, porque essa parte é um pouquinho extensa, tá? Vamos lá. A Terra, ela foi evoluindo, tá? E algumas bactérias inventaram a fotossíntese, tá bom? Elas encheram o mundo de oxigênio, tá? Porque a fotossíntese, ela gera o quê? Oxigênio. Show de bola? Ela tem como um dos descartes, tá? A quimiossíntese, a fotossíntese, o oxigênio. Show de bola? Tranquilo? E aí rolou o maior apocalipse da história do planeta. Porque o oxigênio, como eu disse, era tóxico pra geral, tá ligado? Então as bactérias anaeróbicas, as que não gostavam de oxigênio, morreu geral, maluco. A maioria morreu, foi quase todo mundo, tá? Tiveram algumas bactérias mutantes, tá? Que elas aprenderam a respirar esse oxigênio, tá? Começaram a respirar. Show? Tranquilo? E elas viraram aeróbicas, tá? Aeróbicas, que elas gostavam do oxigênio, cara. Gostavam do oxigênio. E elas geravam muito, mas muita energia, tá? Comparado à fermentação, ela gerava muito, muita energia, tá? E aí, por volta, tipo assim, 2 bilhões de anos atrás, tá? Teve, teve um acontecimento que a gente chama de teoria endossimbionte, tá? Cerca de 2 bilhões de anos atrás, que foi idealizado pela cientista, não se escreveu o nome dela direito. Eu imagino que seja assim. Se vocês quiserem pesquisar depois, para anotação de vocês aí, olha. Lin, se eu não me engano, tá? Com dois N's, e aí eu acho que é Margulis, tá? Era uma bióloga, tá? Olha, Margulis, com L, tá? Margulis. Eu acho que é assim, tá? Quem quiser dar uma pesquisada depois, vamos jogar no Vasco. Foi geral jogando no Vasco. Pô, eu sou vascaíno. Sofro muito com o meu time, cara. Nossa, fiquei até triste agora. Falou de Vasco, fico até triste, tá? Enfim, e aí essa teoria, essa cientista, essa bióloga, Lynn Margulis, ela chamou essa teoria de teoria endossimbiótica, esse acontecimento que eu vou explicar para vocês aqui agora, tá? Endossimbiótica, simbiose, significa viver junto lá dentro. Viver junto lá dentro, viver junto lá dentro, isso aí. Endossimbiótica significa viver junto lá dentro. Viver junto lá dentro de onde, tá? Pô, imagina o Pac-Man, tá? Tinha uma célula, vamos lá, vamos desenhar, agora a gente vai para os desenhos, tá? Uma célula grandona, show de bola? Célula, porra, imensa. Que ela já estava começando a organizar o seu DNA. Ela estava passando de, por exemplo, de procarionte para eucarionte, tá? Ela estava começando a se organizar. Aqui, tinha um negocinho aqui, tal, estava começando a se organizar, que ela tinha a membraninha dela, tá? Olha, não deu espaço, depois eu ajeito. Tinha a membraninha dela, tá? Ela tinha um núcleozinho, tá? Tinha um núcleozinho com
É o DNA, tá? De bola? Tranquilo? Ela tá virando eucarionte ali, tá? Mas ela era desajeitada, tá? Ela era desajeitada, essa célula aqui. Show? Muito desajeitada. E ela gastava muita energia, porque ela não sabia ganhar energia direito, tá? Ela não sabia ganhar energia direito. E teve um dia que ela encontrou uma bactériazinha, uma procariontezinha pequenininha, escrota, olha que bichinho escroto, tá? Encontrou uma bichinha pequenininha. E essa aqui, ela respirava oxigênio, tá? Ou seja, ela era aeróbica, tá? Ela era aeróbica. E aí, o que que ela fez? Essa aqui? Comeu essa aqui, filho. Tá? Nossa, isso aqui ficou esquisito. Foi só uma seta, tá, gente? Ficou esquisito, tá? Vou fazer uma seta só. Tá? Ela comeu. Por quê? Porque ela era heterotrófica, tá? Ela pegava a própria comida. Ela comeu isso aqui, tá? Comeu, engoliu, ingeriu, tá? E o que aconteceu? Essa aqui, que era aeróbica, ela fazia quimiossíntese. Ou seja, ela gerava muito mais energia que essa aqui. Gerava muito mais energia. Tá bom? Muito, 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 muito mais energia. Show de bola? E o que aconteceu? A célula grandona foi lá e comeu ela, engoliu, tá? Mas em vez dela digerir e destruir essa célula procarionte aqui, escrevi aqui procarionte. Em vez dela amassar, digerir, teve um acordo de paz entre elas, tá? A célula grande pegou e falou assim, ó, você vai ficar vivo aqui dentro de mim, tá? Você vai ficar vivo aqui dentro de mim. Show? Ficar vivo aqui dentro de mim, tá? E vai funcionar assim, ó. Você vai ficar me dando essa tua energia aí que tu faz. E eu vou te dar proteção e vou te dar nutriente também. Os nutrientes que eu como. Bactéria, pô, claro, pra ontem, tá? E essa bactéria que foi engolida, tá? Ela virou. Alguém sabia que essa bactéria virou? Alguém sabe que ela virou? Tá aqui nessa imagem, tá? Ela virou alguma coisa aqui, essa bactéria. Alguém sabe algum chute? Mitocôndria, perfeito, pessoal. Que isso? Que isso? Ela virou a mitocôndria. Exatamente, tá? Ela virou a mitocôndria, tá? Deixa aqui uma setinha. Ah, já sei, já tá escrito aqui já. Tá. Pois eu ajeito. Não julgue meu desenho, não. Não julgue que tá feio, não. Tá? E aí, bom, a mitocôndria, ela é usina de energia que tem dentro das nossas células, por exemplo, tá? Nós só somos grandes, a gente só pensa, a gente só corre, porque a gente tem uma bactéria antiga, escrota, vivendo dentro da gente, tá? Vivendo dentro das nossas células. Show de bola? E as plantas? Aconteceu a mesma coisa, tá? Uma dessas células, tá? Vou desenhar outra aqui, ó. Uma das células, tá? Que já tinha mitocôndria. Essa aqui já tinha mitocôndria, tá? Aqui o núcleo dela, aqui a mitocôndria, aqui, tá? Aqui, ó. Núcleo, tá? Núcleo com DNA, padrão, padrão, padrão. Membraninha, bonitinha, tá? Membrana, mitocôndria, tá? Show de bola? Tranquilo? Uma dessas células que já tinha mitocôndria foi lá e engoliu outra bactéria, mano. Engoliu outra porcaria. Teve outra aqui, ó. Engoliu de novo, mais uma. Nossa, eu tô com fome pra cacete. Comeu mais uma, tá? Mais uma. Só que dessa vez, essa bactéria aqui, que era autotrófica, tá? A bactéria que era autotrófica aqui, ela tava cheia de clorofila, maluco. Cheia de clorofila, tá? Clorofila, cheia, lotadinha, tá? Que clorofila? Que é? Sei que lá que é clorofila. Ela comia a luz do sol, basicamente, tá? Resumidamente, de forma leiga, ela comia a luz do sol. Você não precisa entender isso agora.
Porque, imagino que a maioria de vocês já saibam, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Tá? E eles fizeram essa parceriazinha aí, tá? E essa bactéria verde virou o cloroplasto. Show? Aqui dentro, ela virou cloroplasto. Cloroplasto. Show? Tranquilo? E foi dessa forma que elas se uniram, tá? Todas elas se uniram, pô, parecendo um Megazord, tá? E essas células eucariontes, que são complexas, essas duas aqui que a gente tem hoje, tá? São que formam toda a vida que a gente conhece, tá? Toda a vida que a gente conhece. Bola? Os fungos, as plantas, a gente, os animais, tá? A evolução, essa parte da evolução é mais sobre elas cooperarem entre si, tá? Que é o que aconteceu. Tranquilo? Alguém tinha me perguntado sobre a célula Lucas, se ela fazia meiose ou mitose, tá? Eu lembro que foi Yasmin, não foi Yasmin? Foi tu, Yasmin? Sim, sim, tem. Tudo tem, Yasmin. Tudo tem, tá? Tudo tem, tá? Você que fez, né? Então, elas não faziam nenhuma das duas, tá? Não tem que a gente falou que ela era uma procarionte, tá? Ela era uma célula bagunçada. O DNA dela ficava boiando lá solto no meio dela, tá? Para você ter uma mitose e uma meiose, você precisa de um núcleo, tá? Porque esse núcleo vai se desmanchar. E precisa de cromossomo também, tá? Cromossomo complexo, que eles não tinham, tá? Que eles meio que se aliam e são puxados, assim, um pro lado, outro pro outro, tá? Entendeu? O Luca, por exemplo, a primeira célula viva que a gente tava falando aqui, ele não tinha essa tecnologia toda, tá? Tipo assim, imagina que era para as eucariontes, tá? As chiques daquela época. De bola? Tranquilo? Ele se multiplicava, a gente chama o processo que ele usava para se multiplicar de fissão binária, tá? Fissão binária o nome. No Enem você pode ver também como divisão simples ou cisparidade. Eu vou escrever aqui para vocês verem, tá? Cisparidade. Como você pode ver isso no Enem, tá? Eu vou explicar isso em umas aulas mais pra frente, mas eu tô dando um, tá? Se eu não me engano é assim que escreve, gente. É cisparidade, tá? Divisão simples, tá? Ou também você pode ver como fissão binária, tá? Fissão, o que significa fissão? Que nem fissão nuclear, é uma quebra, né? Então você está quebrando a célula, basicamente, tá? Fissão binária. Show? No Enem, o Enem adora chamar desses dois primeiros aqui, tá? Que eu botei, separidade e divisão simples. Show? Ou seja, é uma célula que vira duas, tá? E essas duas são clones perfeitos, tá? Não tinha mistura de material genético como acontece na reprodução sexual de hoje, que a gente conhece, tá? Era a cópia da cópia da cópia, entendeu? A diversidade genética que tinha naquela época, ele só acontecia quando tinha algum erro na hora que você copiava o DNA, tá? Que a gente chama de mutação. Tranquilo? Ou seja, os procariontes, Luca, tá? As bactérias, eles faziam uma fissão binária, tá? Divisão simples, era clonagem só, tá? Os eucariontes, as nossas células dos plantas e dos fungos também, eles fazem mitose, tá? Que é o jeito e a meiose também, que é o jeito que eles usam de crescer, a mitose para crescer e regenerar, né? A meiose para fazer, por exemplo, espermatozoide, óvulo, reprodução sexuada, tá? Tranquilo? Que tá carregando sem parar. Ih, rapaz, o que eu fiz? Cara, escrevi tudo bonitinho. Ah, mas você vai ver aqui agora, Yasmin. Vou te mostrar aqui, tá? Olha aqui. Tá vendo agora? Tá vendo agora? Me responde isso, tá vendo? Ou não? Nossa, eu falei muito. Ai. Tá. Yasmin, o Enem gosta de chamar dessas duas formas aqui, tá? Divisão simples ou paridade, mas você também pode ver em alguns vestibulares como fissão binária. Era a fórmula como eles se dividiam, tá? O nome. Isso tudo aqui é a mesma coisa, tá? Tudo aqui é a mesma coisa. Show? Procariontes, o Luca, eles faziam uma fissão binária, tá? Eles eram muito mais simples, tá? Muito mais simples. Eles não tinham todos os aparatos, por exemplo, que as células tinham hoje, tá? Células eucariontes, por exemplo. As nossas células, elas fazem a mitose,
tá? Mitose para crescer e regenerar e a meiose para criar espermatozoide, óvulo, reprodução, igual eu falei, reprodução sexuada. Show de bola? Isso aqui era o que os mais simples fazem, tá? Os mais simples, simples, simples mesmo. Tranquilo? Era isso que eles faziam. Era esse o mecanismo da célula que você perguntou, que eles usavam. Olha, o Breno continuou de novo. Show? Tranquilo? Gente, por hoje é só.